Só continuando a nossa leitura, da onde eu parei, da página 21. O estilo e a expressão. Preâmbulo e fotografia de Heidegger. Página 21. O leitor de Heidegger terá sempre de enfrentar a dificuldade literária dos seus textos, que, paradoxalmente, fez escola. Heidegger é frequentemente lembrado mais pela sua expressão do que pelo seu conteúdo filosófico. O jargão do filósofo foi tratado como se fosse uma marca própria, quase uma atração às vezes menosprezada e ridicularizado. O caso de dois filósofos antagônicos, como o crítico T. H. Adorno, da Escola de Frankfurt, e o analista positivista R. Carnap, às vezes exaltado e elogiado como de forma geral, ocorreu nas tradições espanhola, italiana e francesa. No entanto, em que consiste a singularidade de sua linguagem? É muito provável que em dois aspectos a exploração evocadora da língua, para além da sua pura determinação linguística e lexical, que leva a retorcer literalmente as palavras a ponto de lhes devolver um valor nominal por cima do puramente referencial, procura de etimologia obscuras e variações quase infinitas dos prefixos e sufixos próprios de sua língua alemã, e o uso recorrente de um tipo de imagem e metáfora que, sob a aparência de uma engenhosa simplicidade, esconde uma enorme dificuldade, para não falar de às vezes o seu tom oracular despista a própria intenção teórica, ao confundi-la com a imagem da qual se serve. Os conhecidos exemplos do pastor do ser, a clareira, o caminho da floresta e a casa do ser, obrigam o leitor a discernir a aparente ingenuidade da sua intenção para saber do que se está falando. Em todo caso, por cima da escolha desse tipo de irritação que, às vezes, possa provocar, teria de se considerar em outra perspectiva mais decisiva. Se a própria descoberta filosófica de Heidegger forçou essa expressão, exigiu obrigatoriamente metáforas sem as quais a teoria ficaria paralisada, é possível se perguntar inquestionavelmente: que tipo de descoberta filosófica pode exigir essa expressão? E de que teoria precisaria a metáfora para avançar, com o perigo que acarreta essa escolha, a dificuldade terminológica de ser e o tempo, no fundo superável porque respeita a ordem e a regularidade, o jargão ontológico segue-se uma dificuldade ainda maior que a obra posterior. Exige realmente isso que está falando tal expressão e estilo, talvez para ajudar a compreender a estranha relação entre estilo, expressão e reflexão, temos que recordar aqui a sua descoberta da ambiguidade original, na qual se encontra toda a teoria. O ser é, ao mesmo tempo, o que dizemos, pensamos e fazemos, e o que nos deixa dizer, pensar e fazer. Daí que a representação moderna de um sujeito que conhece um objeto ou domina um mundo seja uma ficção, porque as duas figuras, sujeito e mundo, derivam da ambiguidade anterior. E a luz insólita, a intenção expressa de se submergir nessa ambiguidade e, por assim dizer, de tratá-la a partir de dentro, que teria de se considerar a estranha mistura da descoberta filosófica, a expressão mística. Temos apenas de recordar Platão, cujo caminho de pensamento é insuperável, é inseparável do modo de dizê-lo, a ponto de, em certas ocasiões, este ser tão decisivo que impõe o que deve ser dito. Entretanto, Platão pensa inicialmente encontra-se quase a fundar a própria relação entre o conteúdo teórico e a sua expressão, enquanto Heidegger se encontra no fim, quando, em suma, não há relação vinculativa entre ambos e a escolha da expressão já constitui uma decisão filosófica. A deriva de Heidegger tem a ver com isso, até o transformar em problema e constituinte de sua própria reflexão. Apesar de tudo, seu ponto de partida é a que a própria expressão, e não apenas terminologia, se encontra identificada de tal maneira
com determinada gramática, aquela que precisamente esqueceu a questão do ser, que impossibilita a própria tarefa teórica. A luz e a sombra de seu próprio trabalho filosófico encontram-se mediadas por essa suposição original e por essa indecisão estrutural, não em relação ao que dizer, mas sim a forma como dizê-lo. Em passagem da sua obra, que se diz parecer derivar de como se deve dizê-lo. Não será estranho então que em sua filosofia dependa da expressão e, muitas vezes, se decida nela, sobretudo se assume que esta não é um meio exterior para dizer algo que já se sabe, mas a via para reconhecer o que não se pode chegar a saber. Também será clara e patente a vulnerabilidade do seu pensamento, exposto sem cessar ao ridículo e ao erro, se aceitar que muitas vezes transita às escuras, como reconhecimento da situação, mas às vezes também como uma escolha cênica. Também é possível que, em certas ocasiões, o tom seja escolhido propositalmente por pura evocação, nostalgia e até mesmo intenção política, como quando confere um tom trágico ao eu vulgar de cada caso, falso herói, além de perigoso, pelo mero fato de existir. E eleva a visão metafórica de sua própria época, transmutando na figura de Prometeu que fracassa quando procura dar o conhecimento aos humanos e, apesar de tudo, encontra nesse fracasso sua vitória. Certamente que o fracasso contemporâneo do conhecimento não exigia dotá-lo de uma aura trágica, sobretudo porque o próprio Heidegger sabia que qualquer imitação da tragédia grega era artificial. Contudo, a questão essencial do assunto da expressão procede da impossibilidade de conhecer uma via por onde caminhar ou, solidariamente, um fim ou destino que nos possa acolher. Tal impossibilidade reclamou duas destacadas metáforas já apontadas para seguir a teoria, o caminho e a casa. Diante do método científico moderno, o caminho transforma-se assim em uma nova figura do pensamento, reconhecendo que a única certeza só se pode identificar com o próprio trânsito, o caminho da floresta, entre aspas, sempre interrompido. Fórmula literária preferida pelo filósofo, que se converte quase no lema do seu pensamento para criar essa perda na espessura e na obscuridade, mas quase como o desejado fracasso do trabalho filosófico, o itinerário. Rumo ao ser não tem roteiro e torna-se um caminho permanente, sem Ítaca, da qual chega a um puro espaço intermediário. O uso literário do caminho, entre aspas, reflete de novo a sugerida ambiguidade de como uma descoberta pode se desvalorizar, só se acaba por prevalecer o eco da sua expressão, ou se a metáfora acabar por se confundir de forma mítica com a coisa, quase substituindo-a, ou com a própria obra, a tarefa filosófica. Heidegger, de qualquer modo, continua fazendo filosofia no cenário desse ambíguo tom que remete para a natureza indecifrável e inquietante da existência das coisas, sem haver lugar para outro resultado que não seja transitar por elas. E como reconhecer e devolver nesse horizonte sem sinais as apalpadelas um sentido que, para todos os efeitos, seria precisamente o do ser ou da verdade? De novo, a resposta remete para a metáfora. Essa Ítaca impossível ilustra a impossibilidade de domicílio. Existir significa não estar em casa, entre aspas. Encontrar-se estruturalmente banido de qualquer refúgio, atento apenas ao som do ser que chega por meio da linguagem. A casa do ser não é o eu, como em Descartes, mas a linguagem. Heidegger apela outra vez à metáfora da casa para deslocar a representação habitual. Não é o homem que fala, mas o ser. Não é o ser que habita no homem, mas o homem no ser. Contudo, uma vez mais, às vezes é esse tom que,
parece abandonar o caráter teórico da filosofia para se transformar em pura evocação das imagens, que o torna a convencer em fundamental, que o torna a converter em fundamental. Nessa encruzilhada entre conteúdo e expressão, entre a teoria e a metáfora, pode-se situar em retrospectiva um Heidegger que, em todo caso, assim se pressupõe nesse livro, escolheu sempre o caminho da filosofia, a teoria, embora percorrido por vias mais incertas, não a filosofia da história segundo a reconstrução lógica que se faz sempre olhando para trás, mas a poética da história. Toda a obra posterior em 1927 pode ser incluída. Com isto, as grandes sombras nessa poética que é, ao mesmo tempo, da história e da própria filosofia, sem que possamos reconhecer um determinado conteúdo para ela. Contudo, a questão essencial, sem a qual se interpreta incorretamente, Heidegger não resiste em encontrar a poesia a verdade que não lhe dá lógica, isso seria trivial, mas em pretender uma poética que constitua uma reinterpretação da própria lógica, ou seja, do caráter e do valor construtivos e operativo do pensamento, reconhecendo a sua ligação original, a visão entre aspas do que existe. Nessa extraordinária combinação de olhar e reflexão, a análise perde o protagonismo, em prol de uma descrição cujo resultado soa, em muitos casos, místico e profético. Em parte porque foi identificado com a própria coisa que se pretende descrever. Seja como for, a questão essencial consiste em vislumbrar se, a partir desta poética, se constitui um sentido de teoria que vem interromper o subentendido ser que não deixa reconhecer o seu sentido, ou se, definitivamente, com ela naufraga toda a teoria. Parei na página 25.